Canhão, o que você, um amigo escreve perguntando, o que você poderia falar sobre a espiritualidade e a teologia dos cristianismos orientais, as tradições bizantinas, coptas, sírias, assírias, etíopes, armênias? Quais as diferenças que você vê em relação ao cristianismo ocidental católico e protestante? Ele quer uma resposta? E por que, na sua opinião, essas tradições orientais foram e ainda são esquecidas e marginalizadas pelo catolicismo e protestantismo aqui no Ocidente? Bom, essa última pergunta é uma pergunta respondível. A primeira não. Não. Sobre a O povo espiritualidade. não sabe. Quer ver? Vai lendo aí. O que você poderia falar sobre a espiritualidade e a teologia dos cristianismos orientais? Começou com os bizantinos. Bizantinos, Coptas. sírios, O povo nem sabe o que é isso. assírios, etíopes, armênios. Sírios, que é a igreja cristã na Síria. Tá. O que mais? Assírias, etíopes, Etíopes. armênias. Tudo isso dá um livro inteiro. É um material riquíssimo. Tá. De modo que a pergunta, o que você acha disso, Da espiritualidade pressupõe desse povo. uma resposta tão simplista que eu me nego a dar. Eu só posso te dizer que nessas expressões de cristianismo tem coisas extraordinariamente interessantes que faltam nas tradições do chamado cristianismo ocidental. Ocidental, ok. Eu sou crítico demais de todos os cristianismos, não é só do imediatamente ocidental. Você chega a não levar em conta. Eles nascem mais ou menos dos mesmos berços de interesse. Tá. Agora, tem uns mais antigos, o copto, por exemplo. Ele segue uma linha paralela desde o início do segundo século, não com esse nome. Ele foi ganhando esse nome por causa da língua na qual a mensagem era comunicada, que é a língua copta. Tá. Mas nessa língua eram comunicados muitos tipos de mensagem, inclusive a mensagem do gnosticismo, tentando fazer um sincretismo com o evangelho, mas está ali, falado de modo copto. Tá. E basicamente a sede é o Egito. Assim como dos bizantinos, era Bizâncio, Constantinopla, Istambul de hoje. Assim como na Síria, Damasco, e assim por outros lugares. O cristianismo armeniano, na Armênia, os armênios ficaram muito tempo, à semelhança dos judeus, sem terra, sem chão, dispersos pelo mundo até que conseguiram voltar para o seu país, a Armênia, e que voltou a ser um país mais ou menos tipo Israel, só que com menos conflito imediato, embora haja muito conflito na região da Armênia também. Há aspectos que me agradam muito, vinculados à meditação, à interiorização, a uma determinada ciência de meditação e de concentração espiritual e mental, que são muito mais cristalinas nesses grupos e nessas religiões cristãs orientais. Existem tradições e histórias muito mais ricas no legado deles do que no cristianismo católico romano que a gente está acostumado a seguir e contra o qual a reforma protestante muito brigou. E agora, respondendo à pergunta mesmo, que é respondível, qual é a pergunta? A respondível é o seguinte, na sua opinião, essas tradições orientais foram e ainda são esquecidas e marginalizadas pelo catolicismo e pelo protestantismo aqui no Ocidente? Em qualquer lugar são esquecidas. E eu não acho que seja tão importante lembrá-las. Por que, na sua opinião, elas foram? Eu acho importante conhecê-las. Conhecê-las do mesmo jeito que eu acho importante conhecer o cristianismo de viés católico, constantiniano, de Constantinopla para cá. Acho importante conhecer tudo, acho importante conhecer todas as histórias. Não tem nada que eu despreze. Eu examino todas as coisas literalmente e retenho o que é bom. Você acha que um cara que tem a mãe igual você agora, tem, o evangelho, menos que o outro, não, cara? O evangelho não me faria virar copto.
Tá, isso Jamais. aí. É. Assim como o Evangelho não me permite virar um cristão do constantiniano, do cristianismo. Não me permite. Agora, eu aprendo com tudo. Eu aprendo com os judeus. Eu aprendo aonde tem sabedoria. Eu aprendo com a cabala, cara. Aonde tem alguma sabedoria, eu filtro em Jesus. Jesus é a chave hermenêutica. Aí pode vir, ó, cristianismo etíope, como eu falei ontem aqui, do judaísmo etíope e do cristianismo etíope. Tá. Ontem, nosso amigo não devia estar aqui. Mas eu filtro, tem coisas interessantes demais lá e um monte de bobagem. Muita bobagem, que não tem nada a ver com o evangelho puro e simples de Jesus. A bobagem que a maior parte eu deixo fora, mas eu filtro alguns significados bonitos de reverências e de espiritualidades da percepção deles. A mesma coisa eu te diria em relação aos cristãos coptos. Eu tenho amigos cristãos coptos que são caras legais pra caramba. Nasceram no ambiente, é só o que eles tiveram. E eles fizeram o melhor da compreensão que eles adquiriram naquele lugar. E quando eu os conheci, alguns deles, há 30, 40 anos atrás, 35 anos, eu fiquei surpreso de ver como aquele cristão copto era infinitamente mais lúcido e discípulo de Jesus do que a maioria dos cristãos que eu conhecia do cristianismo ocidental, de viés católico, romano e protestante. E assim em vários outros lugares. Por exemplo, na Grécia, a ortodoxia grega, do cristianismo grego, também tem aspectos interessantíssimos. Tudo tem aspectos interessantíssimos. Por isso é que as pessoas ficam tão chocadas comigo, porque eu não estou fechado para aprender o que seja sabedoria compatível com Jesus e com o Evangelho, venha ela de onde venha. Porque tudo é filtrado em Jesus e o que não for como o Evangelho de Jesus não passa. Mas tem uma quantidade de formas, de modos de apresentar a mesma coisa, que são ricos e que te enriquecem quando você tem Jesus como pedra de esquina. Para que você não vire um maluco, todo misturado, com fragmentos e pedaços de um monte de coisas desconexas. Como eu vejo alguns que se abrem para desconexão total também. Porque não tem esse centro de convergência, essa filtragem absoluta que o Evangelho de Jesus oferece, por onde passa tudo que é bom e do lado de fora fica o que não é conveniente, o que é peso morto, o que não é valor agregado para a vida. 10 minutos. Você já achou, Caio, alguma coisa coerente em Evangelho apócrifo? Já, muitas. Coisa Os que evangelhos você apócrifos, filtra e acaba ficando. Claro, o evangelho apócrifo é considerado apócrifo por algumas esquisitices no corpo do texto. Tá. Raramente você pega um evangelho apócrifo que só fala bobagem. Eles são apócrifos porque no meio de alguns deles, de repente, vem uma coisa que se contradiz ou que diminui o significado de coisas mais importantes afirmadas nos 4 evangelhos, que foram considerados coerentes entre si e coerentes com o significado confessado da tradição oral do evangelho que foi passando. Porque eu ensinei o que eu também aprendi, e o que você aprendeu de mim passe adiante, até que começaram a surgir os primeiros textos e narrativas. E Lucas é extraordinário quando ele diz, porque a mim me pareceu bem também, visto que muitos empreenderam narrativas dos fatos entre nós ocorridos, pareceu-me bem, depois de longa e exaustiva e acurada investigação, dar por escrito, narrativamente jornalístico, na perspectiva mais cronológica que eu consiga, os fatos entre nós ocorridos. E esse Lucas é o mesmo que andou com Paulo. Ele chega com uma legitimidade de olhar interpretativo extraordinário.
E aprendeu com Paulo também a deixar um monte de bobagem de fora e se concentrar no que era justo do ponto de vista do Evangelho. Agora, ele é coerente com Marcos, ele é coerente com Mateus, ele é coerente com João, é coerente com tudo. E ele faz parte da tríade sinótica, Marcos, Mateus e Lucas. João é que não é um evangelho cronológico. João mesmo diz que naquele evangelho ele estava pregando uma mensagem para que todos soubessem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e para que, sabendo e crendo, tivessem vida em seu nome. Os outros não, os outros pretendem começar na história. João, É jornalístico. João não, João começa, no princípio era o verbo, ele já diz que não é uma narrativa cronológica desde o início. Ele nos remete para o Logos, para o intangível e para o imponderável. Ele não diz Jesus nasceu de Maria, casada com José, genealogia, não. A genealogia em João é aquela que começa no unigênito Filho de Deus, o Logos eterno. Uhum.